embora os conselhos da mesma nos levem para mais próximo de Ti, e mais longe, mais distante do pecado. Em nome do Senhor Jesus, amém. É bom demais estar na casa de Deus. Eu quero ler com vocês a Epístola aos Hebreus, Hebreus capítulo 11. No Novo Testamento, Hebreus, fica mais pertinho no finzinho da Bíblia, a Epístola aos Hebreus. Não se sabe quem escreveu essa carta, né? Esse livro, na verdade. Mas existe entre os teólogos, não existe um consenso quem foi o escritor desse livro. Mas esse livro foi escrito aproximadamente no ano 70 depois de Cristo. O santuário ainda existia o templo de Jerusalém, na verdade. E as ofertas, todo aquele sistema sacrificial, ritualístico, existia todo o sacrifício diário, toda aquela liturgia do templo. Alguns teólogos, alguns estudiosos acreditam que esse livro foi escrito entre 65 e 70, né? Por ali, 60, 65, 70. O que se sabe é que foi antes da destruição do templo. Quando ele foi escrito, o templo ainda existia. Alguns estudiosos, nós os adventistas do sétimo dia, de uma maneira, não somos os únicos, né, mas nós acreditamos possivelmente quem escreveu essa epístola, esse livro, na verdade, foi Paulo, né? Existem algumas coisas que a gente lendo, nós podemos entender como algo peculiar da maneira que Paulo escreveu. Aqui, no capítulo 11, no versículo 4, a palavra de Deus nos diz assim, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que o de Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus. Quanto às suas ofertas, por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Amém? Amém. Diz que nos Estados Unidos da América, certa feita, teve um momento fúnebre. Era o maior estadista, o maior advogado também da região, uma das pessoas de maior expressão social havia morrido, e um camarada foi chamado para falar em memória dele, e aquele homem que foi convidado, ele disse assim: hoje quem vai falar para vocês é o maior estadista vivo, e vai falar sobre o maior estadista morto. E hoje eu faço das palavras daquele homem, não as minhas. Eu não vou dizer que eu sou o maior, né? Mas hoje eu tenho a alegria de falar da história de uma das pessoas que foi gigante. Eu não digo que eu sou o maior, também sou até o menor, que foi escolhido para falar sobre a fé dessa gigante, dessa mulher de Deus, nossa irmã Maria José. Eu estava falando para os irmãos, esse culto em memória, né, é uma coisa assim que é até sensível, né, porque as pessoas às vezes elas não entendem, né, podem achar que nós estamos fazendo um culto para aqueles que morreram, né, mas não é. A Bíblia, ela fala sobre a importância. O livro de Mateus mesmo, quando Jesus está falando para os fariseus e para os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, eles perguntaram para ele lá: uma mulher tinha 7 maridos, ela casou com um, esse morreu, casou com outro, esse morreu, casou com o terceiro, morreu, casou com o quarto, morreu, e assim foram 7 maridos, Senhor. Quando ela ressuscitar, que ela havia morrido, quer dizer, os maridos haviam morrido também, e na ressurreição eles falaram: com qual dos 7 ela vai ser esposa? Claro que essa daí é uma possibilidade hipotética, né? Quem é a pessoa que vai casar com 7 pessoas?
e vão morrer. Isso era apenas uma forma deles quererem desvirtuar os ensinamentos bíblicos com a sua incredulidade com relação à ressurreição. E Jesus disse lá em Mateus 22, 29, ele disse assim: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, porque na ressurreição não se casam e nem se dão em casamento, serão como os anjos. Jesus falou sobre isso e depois ele disse: porque Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ele é Deus de quem? De Abraão, Isaac e Jacó. Então ele disse que essas pessoas, elas não estavam mortas. Mas como assim, pastor? Realmente aqueles que morreram em Jesus, a Bíblia não diz que estão mortos. Eles estão o quê? Dormindo o sono dos justos. Eles não estão mortos, eles estão descansando. Há uma diferença. Por quê? Porque quando o cristão morre, a Bíblia chama lá em Apocalipse 14, versículo 13, bem-aventurado desde já os mortos em Cristo, porque desde já eles descansam das suas obras e das suas fadigas, e a sua recompensa os alcança. Então, a Bíblia tem todo esse pano de fundo falando sobre a morte, e a morte ela não sendo o fim, mas uma pausa, um intervalo, né? É como se você estivesse ali no início, né? O sono. Hoje à tarde mesmo nós estávamos lá na casa do. Na casa do Laranjão do Cassino. Ricardo, a história de Ronaldo, né? Lá na casa do Ricardo, e ali por alguns momentos ele disse assim: rapaz, toda tarde agora ultimamente eu durmo, deve ser uns 15 minutos, é para me recuperar. Aí nós estávamos lá, enquanto a gente aguardava o Ricardo, aí eu dormi ali alguns minutos, ele para mim é bom, hoje eu tenho que descansar. Só que quando a gente dorme, a gente não tem noção do que está acontecendo ao nosso redor. A gente não sabe. A Bíblia diz que a morte é comparada ao sono. Então, a nossa irmã, Maria José, ela está dormindo. Amém? Maria José da Costa da Silva, que teve aí 12 filhos e incontáveis netos e bisnetos. Né? Não se sabe dizer totalmente a quantidade, ou talvez para alguém não lembre agora, porque aqui os outros filhos não fiquem, netos ou bisnetos, possam ser esquecidos, mas a verdade é que o justo, ele não morre, amém? O justo não morre, ele descansa. E a Bíblia deixa isso bem claro na história da galeria dos heróis da fé. O capítulo 11 de Hebreus, ele vem falando sobre os heróis da fé. E aqui existem os registros. Primeiro, começa-se falando sobre a fé. Ora, a fé é a certeza e a convicção de fato que se espera, mas não se vê. E no versículo 6, o escritor ainda nos desafia. Ele diz que, ora, sem fé é impossível agradar a quem? É impossível agradar a Deus. A fé é algo que nos motiva. A fé, ela é uma ação, ela é um verbo. Então, todo verbo, ele é uma ação. E com uma ação nós precisamos viver. Agora, a fé, ela nos desafia. Chega um momento que você tem que acreditar. E dentre eles, essa esperança na palavra de Deus, essa convicção, porque quando nós perdemos o equilíbrio da dominância. Então, acreditar na palavra de Deus, nessa promessa. Eu estava até conversando com a irmã hoje, eu disse assim: nós todos sabemos que um dia Jesus irá voltar, amém? E ele irá resolver o problema da morte. Mas existe um desafio para nós. Uma coisa é nós acreditarmos nisso, e outra coisa é nós vivermos essa experiência. É muito fácil você dizer para o outro assim: olha, Jesus vai voltar e vai ressuscitar seu filho. Quando não é seu filho que está morto, quando não é sua mãe que está morta, quando a tragédia não é da sua família, é muito fácil. Mas vivemos essa fé. Diz que no século XV, no século XVI, um homem, um pintor, ele queria retratar aquele milagre, aquela
Jesus estava na travessia no barco, quando ele estava ali navegando ali no lago de Nazaré, e diz que no lago de Tiberíades, então quando ele queria pintar aquele quadro, mas ele queria fazer uma experiência, algo que nos aproximasse do real. Então o que ele fez? Ele foi lá e ele pediu para ser amarrado em barco, tipo no mastro principal, e foi levado ao alto do mar. E chegando lá, eles viveram uma tempestade aquela noite, algo semelhante. E ele gritava, desesperado com medo, e a água mudando o barco, e o relâmpago cortando o céu, ia para um lado, ia para o outro, e ele gritando, mas ele estava amarrado. Como é que ele ia sair dali? Quando eles conseguiram sair pela manhã, sair da tempestade vivos, diz que ele pintou um dos quadros mais belos sobre essa travessia do mar, quando Jesus fez aquele milagre, que ele acalmou as ondas, né? Então há muitas coisas que nós precisamos viver, e a experiência da fé, que é narrada, descrita na Galeria dos Heróis da Fé, nos desafia a vivermos à altura daquilo que nós acreditamos. Amém? Amém? Nós precisamos acreditar, mas nós precisamos viver essa experiência. Porque muitas vezes nós temos um cristianismo muito teórico. Nós precisamos ter algo que nos desafie. A vida é cheia de desafios. Uma pessoa que não aceita os desafios, ela vai viver uma vida muito medíocre. Ainda mais na fé, você precisa ser desafiado, você precisa viver a fé. Conta-se a história de um homem que ele foi considerado nos seus dias o maior malabarista do mundo, e disse que esse homem gostava de fazer grandes desafios, e disse que uma vez ele aceitou o desafio de atravessar duas montanhas, uma para a outra, um abismo enorme, e ele mandou colocar ali um cabo de aço bem grosso, de uma ponta a outra do abismo. E ele chegou e disse assim: olha, ele era considerado o homem maior equilibrista do mundo. E aí ele pegou e perguntou à plateia, estava lá, o pessoal estava filmando. Se vocês estão filmando, tudo bem. Gente, quem é que acredita que eu possa atravessar essa montanha, esse abismo, com uma vara nas minhas mãos? Ah, isso aí você é o melhor malabarista do mundo, vai lá. Ele pegou ali a vara e foi. Atravessou, foi, voltou, todo mundo aplaudiu. Segundo momento, ele disse: quem acredita que eu posso atravessar com uma bicicleta nas costas? Todo mundo, você é o melhor. E disse que tinha uma mulherzinha mais animada da senhora de idade, mais animada, uma velhinha, ela batia palmas e pulava. Você é o melhor. Era mais animada da velhinha. Aí ele atravessou de novo com a bicicleta nas costas, foi e voltou. Agora ele perguntou: quem acredita que eu possa atravessar essa montanha com esse carrinho de mão? Eu não chamo carrinho, mas com esse carrinho de mão aqui. Aí alguns avaliam, né? Eu tinha a mulherzinha mais animada, velho. Eu acredito que você é o melhor e tal. E ela pulava e sorria. Aí ele: a senhora acredita mesmo? Ele percebeu que ela era mais animada. A senhora acredita tanto assim em mim? Eu acredito. Por quê? Porque você é o melhor do mundo. Por isso você pode. Eu posso atravessar com uma pessoa dentro do carrinho de mão? Pode. Pois então pronto, a senhora acredita? Acredita. Pois entre dentro do carrinho de mão. Nós vamos atravessar o abismo. Aí disse que a mulher ficou triste, a velhinha foi para um lado, foi para o outro, ficou triste. Aí o que foi? Ele perguntou para ela, disse: eu acredito. Pois então entre. Ela disse: mas tem que ser com outra pessoa, comigo não. Escolha outro aí, ó. Tem pessoas que são assim. Elas dizem que acreditam nos milagres, mas elas não viveram essa experiência. E no livro de Hebreus, quando fala sobre esses heróis da fé, fala sobre o exemplo deles. E um deles, quando o escritor abre aqui a galeria, ele fala logo sobre os dois irmãos, Caim e Abel. Eles agora apresentavam sacrifícios a Deus
E eles, porque depois que Adão e Eva saíram do paraíso, Deus deu uma ordem para eles, que eles tinham que sacrificar agora, para poder se apresentar na presença de Deus. Assim como Deus havia sacrificado o cordeiro para dar vestes a Adão e Eva, porque depois do pecado eles estavam nus, a partir daquele momento, para que eles se aproximassem de Deus, eles tinham que fazer um sacrifício. E depois do pecado, Deus, aquele cordeiro que tipificava Jesus, que um dia viria ao mundo, amém? Um dia Jesus iria ao mundo. Então a oferta, primariamente, ela representa quem? Jesus Cristo. A maior de todas as ofertas, o melhor do céu, aquele que um dia haveria de vir. E também representava adoração. A oferta, ela representava amor e adoração. Amém? Gratidão. Amor, adoração e gratidão. Então ofertar não era algo, na verdade até hoje ofertar não é algo meramente a gente chegar e dar para Deus aquilo que sobra. Porque tem pessoas que quando vão dar as coisas para Deus, elas são do tipo de pessoa que só dá o que sobra. Até a nossa adoração, a nossa vida, o nosso amém na igreja, ou na nossa, tudo que nós formos ofertar a Deus tem que ser o nosso melhor. Até o nosso amém na igreja, né? Esse irmão, Jesus está voltando, amém? Aí tem uns irmãos que dizem um amém, parece que quer que Jesus volte nunca. Irmão, Jesus está voltando, amém? Tem que ser um amém, viu? Não, você não quer que ele volte. Quando você vai dar um amém na igreja, quando você vai cantar, tem que ser a melhor coisa. Quando você vai pregar, tem que ser com empolgação. A roupa que você vem para a igreja tem que ser a melhor para Deus. Tudo isso. A melhor é mais cara, é aquilo que você tem que melhor oferta para Deus. Tudo é oferta, é adoração, é amor, é gratidão. Então, e qual é a adoração falsa? Aqui nós podemos ver, existia uma prescrição, existia uma norma bíblica, uma orientação do céu. E essa orientação é o quê? É que cada um tinha que ofertar um cordeiro. O cordeiro representava Jesus, que um dia viria a morrer pela humanidade. E essa oferta não poderia ser qualquer oferta, tinha que ser a melhor. Era para ser o melhor cordeiro. O melhor do que ele tinha, né? Ele tinha que dar o melhor do que ele tinha do rebanho dele. Então existia, né? Por quê? Porque aquele melhor ele poderia ser vendido pelo valor maior. Ele tinha um lucro maior. E como agora entregar para Deus? Quando você olha a história deles, você vê duas coisas interessantes. A primeira é que eles não moravam mais no paraíso. Eles não moravam mais no paraíso. Segunda coisa, seus pais haviam sido expulsos do paraíso por causa de quê? Do pecado deles. E terceiro ponto interessante dessa história, Deus havia amaldiçoado a terra por causa do pecado deles. E a vida deles se tornou mais difícil. Aí você começa a entender a cabeça de Caim. Pelo menos a cabeça de Caim, não a de Abel. Ele pensava assim: hoje a minha vida é mais difícil. Eu morava bem, eu morava no paraíso. A minha família vivia uma vida tranquila. E agora eu estou aqui ralando sol quente, plantando feijão, plantando abóbora. E agora esse Deus que amaldiçoou meu pai, eu vou ter que dar o melhor para ele. Caim pensava assim: não vou fazer isso. Ele tinha raiva de Deus, Caim. Por quê, pastor? Porque Deus havia amaldiçoado seu pai. Mas, gente, era justo você dar o melhor para aquele que amaldiçoou você? Amaldiçoou até sua família? Amaldiçoou a terra? Mas como assim, pastor? Nós nunca podemos esquecer. Todo final tem um começo. Tudo tem um princípio que foi iniciado. Então, quando a gente olha para a história de Adão e Eva, não foi bem assim. Não partiu de
Deus o desejo de amaldiçoá-los, Deus deu o melhor para eles. Diga amém. Amém. Deus deu o melhor para eles. Colocou eles no paraíso. E Deus também disse para eles: gente, vocês podem comer de tudo que tem aqui, mas o que está no jardim aqui no meio, vocês não podem comer. Não podem comer, porque se um dia vocês comerem, vocês serão o quê? Vocês serão morrer, vocês serão amaldiçoados, vocês sofrerão. Então existia um limite. E aqui uma coisa interessante para cada um. Na vida tem limites. A vida não tem limites. Você sabe. Seu cartão de crédito tem limite. A sua conta no banco tem limite. A comida na sua casa, tudo tem limite. O asfalto tem um limite ali para você. Você tem a sua mão, tem a contramão, então você não pode querer sair dirigindo, ultrapassando todos os sinais. Tudo na vida tem limites. Então existia limite para eles. Existia aquilo que era deles e aquilo que era de Deus. O que Deus tem nos dado? O que é de Deus? E muitas vezes nós temos privado de dar ele. Porque Adão, ele quis algo que era dele, aquela fruta, aquele fruto ali não era dele. Você já percebeu que muitas vezes nós temos problemas na nossa vida quando nós queremos aquilo que não é nosso? Ou então queremos comparar a nossa vida com a dos outros, achando que a vida dos outros é melhor do que a nossa. Aqui tem muitos princípios importantes para a gente levar em consideração. Então, Caim, ele via na perspectiva de que seu pai estava sofrendo por causa de Deus. Mas, na verdade, Deus não estava, Adão não estava sofrendo por causa de Deus, mas por causa das consequências dos seus próprios pecados. Deus não quer o mal para a gente. Deus quer o bem. Mas ao pecarmos, nós sofremos as consequências. Já Abel, por sua vez, ele tinha gratidão. Amém? Amém. Porque sabia que Deus, ele tinha dado uma segunda chance para os seus pais. Ele disse: aqueles que forem fiéis, aqueles que me obedecerem, aqueles que fizerem a minha vontade, eles serão salvos. Haverá um salvador, um resgatador, alguém que vai pagar o preço pela humanidade. E era isso que estava no coração de Abel, essa gratidão. Ele olhava para Deus como Deus misericordioso, porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Todos os pais dele mereciam a morte. Quem foi que morreu? O Cordeiro. O Cordeiro de Deus, que viria tirar o pecado do mundo. Então aqui tem muitas lições importantes. E a Bíblia deixa bem claro aqui que o testemunho de Abel, ele fala mesmo quando ele está morto. O que significa falar depois que está morto? A Bíblia não está dizendo que o crente, quando morre, ele vai direto para o céu ou vice-versa. A Bíblia está querendo dizer que as nossas ações, elas irão repercutir eternamente. Quando a gente estuda física, uma vez meu professor de física, o nome dele me ensinou até Abel e Abel. Meu professor de física, o nome dele era Abel, ele disse que existe uma lei chamada lei da conservação da fala. Vocês sabem que o que nós falamos realmente vai ecoar para sempre na eternidade. Nós falamos. Quando nós falamos isso aqui, esse som sai e ele vai por aí, emitido. E aqui mesmo, o Zé fala que eu mesmo sou pregar aqui 3 vezes por semana, durante o ano. Eu vou pregar quantas vezes? Uma média aí de quantas semanas o ano tem? Vai dar o quê? Eu sei que você vai pregar, eu sei que vai dar uma média de 153 vezes, né? Então, digamos que você vai falar aqui todos os dias, ou 3 vezes por semana, todo dia vai falando aqui. E esse local, ele vai acumular a nossa voz. E um dia, você vai poder estar sentado bem aqui, e de repente você vai ouvir minha voz. Isso é ciência. Mas o pastor está aqui. Ele já morreu, e o homem falou. Mas eu vi usar a voz dele nesse isso é possível. Isso pode acontecer cientificamente falando. Mas a ideia que a Bíblia diz que Abel fala depois de estar morto,
é o exemplo. Amém? Não é que alguém esteja no céu ou vagando por aí. Não, a realidade é que a nossa vida, ela vai deixar um exemplo. E finalizar, se tiver um fundo musical aí, tá bom? Eu quero dizer para você o seguinte: às vezes eu fico pensando assim, qual é o exemplo que nós estamos deixando? O que é mais importante para nós? Como pais, como mães, como filhos, né? O que é mais importante? Porque quando a gente olha para Abel, a gente entende que para Abel a coisa mais importante para ele era fazer a vontade de Deus. Fazer tudo que Deus queria. A alegria de Abel era fazer a vontade de Deus, gente. Abel era aquele tipo de crente que ele não faltava os cultos. Abel era aquele tipo de crente que a maior tristeza dele era ele ir para a igreja e não levar uma oferta, não dizer um amém. Abel era aquele tipo de crente que ele tinha que falar de Jesus para todas as pessoas. Ele não ficava calado. Ele queria compartilhar, ele queria mostrar que realmente acreditava. Ele queria viver essa experiência. E a vida nos desafia a isso. A viver pela fé. Existe um momento que a gente vai ter que mostrar. Nós temos muitas dificuldades, a gente vai até dizer que não, mas nós temos muitas dificuldades às vezes de viver. Isso acontece muitas vezes quando a gente perde gente querido, que a gente sabe que Jesus vai ressuscitar, mas às vezes a gente até chora. Parece que a gente não acredita naquela conversa. E isso a cada dia está ficando. Gente, eu não quero dizer nada para ninguém não, sabe? Mas a gente tem percebido que hoje, cada dia, parece que os crentes estão ficando mais sensíveis. Parece que esse mundo está batendo na gente, parece que a gente está perdendo a fé. Não tem mais aquele crente, né? Milagre vai acontecer, não, rapaz, não acontece não. Fica na tua, fica quieto aí, não vai falar isso não. Irmão, não construiu uma igreja nem dentro dessa cidade, o padre do outro disse assim, agora, fica quieto aí. Vamos salvar. Não é verdade. Esse é o inimigo que está falando assim no nosso ouvido. Ou então, não precisa disso. Igual Caim. Caim disse assim, ó, eu vou adorar a Deus, mas é do meu jeito, eu vou fazer do meu jeito, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Sabe, o que mais deixa Deus feliz são pessoas que dedicam sua vida a Ele. E o pouco que eu conheci, a história da irmã, eu vou até colocar aqui a foto dela, o pouco que eu conheci da nossa irmã, conversei muito com ela, irmãos. Muito assim, a oportunidade que eu tive, né? Às vezes que eu visitei ela, lá com a irmã Janaína, serviu Santa Ceia a ela, né? Sabe quando Santa Maria Maria José? Eu fiz algumas perguntas para ela, eu não vou esquecer. Eu disse assim, irmã, você acredita do mesmo jeito que você acreditava? Ela sorriu, pastor, do mesmo jeito. Amém? Pastor, do mesmo jeito. Sabe, irmãos, é isso que nós devemos fazer. É acreditar em Deus, nesse tempo das circunstâncias. Uma vez um soldado ele escreveu assim, na guerra: creio no sol, mesmo quando ele não aparece, quando o céu está encoberto. Creio no amor, mesmo quando encoberto. E botou assim: creio em Deus, mesmo quando ele não responde. Você acredita em Deus, mesmo quando as circunstâncias são as mais adversas. Quando o laudo é negativo, mostra uma doença terminal, quando perdemos um filho, uma esposa, quando estamos desempregados, quando o dinheiro está curto e a gente tem que optar em ser dizimista ou gastar dinheiro, quando precisamos ofertar na causa de Deus. Eu sempre digo que a maior oferta era como Abel, era a sua vida. Ele morreu sendo fiel, seu irmão matou ele. Irmão, José, eu quero dizer aqui:
Quando você começar a ser fiel dentro da sua casa, vai ter problema. Doido agora. Só orando com os dois. É só dando glória a Deus, aleluia. É só ler na Bíblia. Só fala em Jesus Cristo, você está doido. Enquanto você não estiver incomodando as pessoas, a nossa própria família vai ficar incomodada. Porque quem matou Abel foi o irmão dele, Caim. Matou por inveja. Matou por inveja. Porque ele tinha inveja das obras do Senhor. Eu quero terminar aqui dizendo para você o seguinte. Eu disse isso no dia do sepultamento dela. Contei algumas histórias, lembrando de algumas tragédias que aconteceram nos Estados Unidos. O World Trade Center, quando as 3 pessoas, 3 telefonemas foram interceptados do filho rebelde que ligou para pedir perdão aos seus pais pela sua ingratidão. O marido ruim que mandou uma mensagem para a mulher pedindo perdão antes de morrer. Me perdoa porque eu tenho sido um marido ruim. E no terceiro amigo que não ligou para sua mulher, não ligou para os seus pais, mas ligou para os seus amigos de trabalho para agradecer, para pedir perdão. Agradeceu a uns, se despediu de outros. E ele deixou uma frase que é muito importante. Ele diz: olha, hoje é meu último dia. Esses aviões foram interceptados, os terroristas vão nos matar. Eu nunca mais vou voltar para casa. Eu não vou poder mais abraçar minha esposa e meus filhos. Eu nunca mais vou ver o rosto de vocês. Mas eu quero dizer uma coisa: a minha história acabou aqui. Ele diz: mas vocês vão poder voltar para casa. Vocês vão poder abraçar seus filhos. Vocês vão poder abraçar sua esposa. Vocês vão poder dormir na cama de vocês. Vocês, aqueles que tiverem endividados, vão poder pagar suas contas. Quem tiver algum problema de saúde, vai poder ir para o médico. Você vai poder comer aquela comida que você gosta. Sabe, irmãos, nós temos que entender que a vida para nós aqui continua. A história da irmã Maria José da Costa Silva, ela está findada. Como assim, pastor? Assim como Abel, a vida dela já foi selada, irmãos. Amém? Amém. Está guardando sua coroa. A história dela vai continuar falando, ela vai continuar pregando. Nós vamos ouvir a voz dela todos os dias, todos os cultos. Hoje é o dia que a minha mãe vai igreja. Não vai ter nome? Zelana. Quando for na quarta-feira, Zelana vai ouvir a voz da irmã. Tu não vai para a igreja hoje, não, Zelana. Jesus está falando. Quando nós estivermos cantando nesse banco meio, vamos se lembrar. E muitas vezes ela não pôde vir para a igreja, ela não estava bem de saúde. Mas se ela pudesse vir. Não era por falta de vontade, como a gente muitas vezes inventa uma desculpa, está chovendo. Ela vai continuar falando. Assim como Abel nos desafiando a dar o nosso melhor. Viver, sabe, gente, olhando para cima, lembrando, sabe? Por isso que eu disse, o maior estadista vivo estava falando sobre o maior estadista morto. Hoje eu finalizo a minha palavra falando. Eu estou falando da maior, mas eu me considero menor. E eu faço um desafio para você hoje viver o melhor da sua família. Só vai ver essa irmã na eternidade aqueles que fizerem como Abel, terem o seu melhor Deus, seu melhor louvor. Sabe, irmãos, eu sei que a saudade é grande, né? Só são poucos meses, né? Daqui a pouco é um ano. Mas eu quero dizer para vocês que ela está no fim. Ela está dormindo, irmãos, esperando os filhos e a família. Imagina quando ela acordasse na eternidade, toda feliz, toda bonita. E ela vai dizer: cadê minha família? Cadê meu netinho? Como é o nome do netinho pequeno último? José, até cantando aqui, né? Ela vai acordar linda, muito linda, irmãos. A Bíblia diz isso. Vai olhar assim: olha, Senhor, quanto tempo se passou? Jesus vai sorrir para ela e dizer: não, passou pouco tempo. Agora você tem eternidade. E ela vai dizer: cadê o meu filho? Aqui no olho meu bonito. Cadê minha nora?
Cadê meus netos? Cadê minha família que eu tanto amo? Será que eles ouviram o Senhor? Será que tudo que eu fiz, aquelas horas cantando, lendo a Bíblia, aqueles conselhos, o que eles ofereceram ao Senhor? Para nós também aqui, nós convivemos com ela. O que nós estaremos oferecendo? Será que nós seremos lembrados pelas nossas obras também? Assim como ela, o nosso melhor para Deus. Essa é uma noite, irmãos, de uma reflexão profunda. Eu quero dizer para você. Eu sempre digo isso, ainda mais nos funerais. Para algumas pessoas, o funeral foi a última vez que alguém vai ver aquele ente querido. Sabe por quê? Porque os destinos serão traçados. A história dela vai desse tipo. Agora aguarda a ressurreição em Jesus. A sentença final. Mas e agora nós? De que lado estaremos? A vida que você está vivendo hoje, quando você faz a reflexão, o seu testemunho fala, né? O que você está falando? Na sua casa, sabe, irmãos? A paz do Senhor para todos. É muito difícil falar de todas as características que a minha mãe, a Maria José, tinha, mas a maior delas, eu me lembro e eu reflito nela muito carinho. A minha mãe era uma mulher guerreira, nunca tinha medo de nada, era uma pessoa que sabia dar o conselho na hora certa e ela não hesitava. Podia ser filho, podia ser neto ou vizinho, para ela não importava. Era um conselho que ela queria dar ali naquele momento, que ela sentia um desejo do coração. Então, a minha palavra é gratidão. Gratidão por ser filha de uma guerreira, de uma mulher que me deixou um legado muito grande, não só para mim, mas para toda a minha família. Glória a Deus, eu só tenho a agradecer a Deus por isso, porque eu fui privilegiada de nascer de uma guerreira. A minha mãe, desde cedo, a vida já não foi muito fácil, era com ela. Ficou viúva aos 35 anos, com 8 filhos para criar. E teve a ajuda do seu pai e de 2 irmãos. O tio Sérgio, que ainda é vivo, e o tio Joaquim, em memória. Já faz algum tempo que ele é falecido. E depois a minha mãe casou de novo, já com mais ou menos uns 40 anos, e teve mais 4 filhos, e completou os 12. São 12 bênçãos, glória a Deus por isso. Todos eles, a minha mãe se sentia orgulhosa, e ela, sempre que ela se referia a algum deles, era com muito carinho. E eu louvo e agradeço a Deus, e eu creio que todos os meus irmãos falariam as mesmas palavras que eu. Só gratidão e orgulho por ser filha de uma guerreira, embora a vida tenha deixado ela não tão quanto ela é para nós, guerreira, porque ela teve que batalhar muito, ela teve que correr atrás, ela teve que suar, ela teve que trabalhar no pesado
para que ela se tornasse uma guerreira para nós. Obrigada, Maria José Costa da Silva. Obrigada, minha mãe. É de coração que eu faço esse pequeno relato. E gratidão a Deus sempre. É muito bonita, né, irmãos? A gente não conhece assim tanto, né? Que a gente ouve assim no coração toda essa história, a gente vê realmente é diamante, assim, realmente é muito maior do que a gente pensa, né? Muito maior. Realmente é uma emoção, é aquilo que a gente disse, né? Realmente ela só descansa e deixou esse legado. A família, fica a nossa gratidão a todos os que estão presentes, que não puderam vir. Acreditamos que todos estão conectados com esse espírito, né, com essa, que é uma reflexão que nós estamos fazendo, em memória, né, nós estamos aqui relembrando de momentos bons, momentos desafiadores e de esperança. E logo Jesus vai vir para acabar com todo esse sofrimento, essa separação, essa saudade. Eu todos uma ótima noite, né? Que Deus nos abençoe sempre. Nós estamos ali à porta para despedir e agradecemos à família, né? Das bênçãos do céu que Deus tem derramado sobre todos vocês. Ótima noite. Hoje eu me lembro daquela história que eu fiquei sabendo quando era criança. Deus nos amou tanto que deu o seu filho, sabendo de tudo, ele se entregou. Que prova de amor Deus nos demonstrou ao enviar Jesus, e tudo deixou para nos resgatar.